Olá pessoal, seja bem-vindo de volta a mais uma aula aqui do canal, professor Alex quem vos fala, seja bem-vindo à Central Dev, sua escola de informática aqui na internet. E na aula de hoje vamos colocar em prática o que aprendemos nas últimas aulas, né? Colocar em prática aqui as decisões, as repetições. Vamos fazer um joguinho, né? Conforme já fizemos na aula anterior. Então, sem muita enrolação, vamos para o que interessa. Primeiro você vai clicar aqui nesse botão para a gente remover aqui o nosso personagem. E você vai vir aqui nesse botãozinho, né, selecione um autor e vai clicar nesse pincel. A gente vai criar um personagem do zero. Vamos escolher essa ferramenta aqui, a ferramenta círculo. Você vai clicar nela. Em seguida você vai escolher uma cor de preenchimento e de contorno, né? Primeiro eu vou escolher aqui uma cor mais voltada aqui para um vermelho, tá? Mais voltada para o azul, vai ser melhor aqui. Deixa eu encostar aqui um pouco, tal. Aqui em cima você visualiza como fica a cor e aqui você pode fazer as substituições. Para mim tá legal. O contorno, não tem interesse no contorno, eu vou clicar nessa ferramenta aqui. Agora você vem aqui, pressiona a tecla Shift do teclado para fazer um círculo perfeito, clica, segura e arraste e aí você vai ter o nosso personagem, tá? Segundo ponto aqui na criação do personagem é a gente deixar esse carinha bem no centro da tela. Para isso, eu vou até aumentar o zoom aqui da tela. Para isso você mantém a tecla Ctrl, né, CTRL pressionada e com o scroll do mouse, aquela roletinha do mouse, você consegue aproximar. Agora você clica, segura e arrasta. Eita, peraí, viu? Você clica agora, segura e arrasta e aí você consegue, ó, no meio da tela tá como se fosse uma espécie de mira. E você leva a mãozinha do mouse aqui para deixar ele bem no centro mesmo. Pronto, já está no ponto em que a gente quer. A nossa primeira parte, que é criar o personagem, já foi finalizada e é bem tranquilo. A segunda etapa agora do nosso projeto é criar o labirinto. Para isso eu vou vir aqui na parte de código, tá? E aí a gente vai utilizar a parte dos cenários. Você vai clicar aqui em palco, você vai encontrar a lista de todos os cenários que fazem parte do seu projeto. Você vai clicar aqui nesse primeiro cenário, que é o cenário em branco, o cenário padrão. E assim que você clica aqui, ele já vem para guia cenário, né? Tem a parte de código e tem a parte de cenários. Aqui em cenário, gente, você vai construir o seu labirinto. E aí existem duas formas de você fazer essa construção. A primeira seria você desenhar no braço mesmo, utilizando ferramentas, né? Vindo aqui, por exemplo, retângulos. E aí você faria, tipo, quantos retângulos você quiser, deixando da maneira que achar melhor, tal. E tem várias formas de você fazer isso. E aí seria construir o seu labirinto. Você deve concordar comigo que não é uma tarefa muito fácil, porque são muitos passos e isso iria demandar muito tempo. Uma segunda parte, e é a que eu vou fazer com vocês na aula de hoje, né, a segunda opção, seria você vir aqui nessa ferramenta aqui ao lado, selecionar um cenário, em seguida você pode clicar aqui em carregar um cenário. Para isso você pode fazer o seguinte, você pode vir aqui no seu navegador, né, no seu navegador de internet, por exemplo, e você vai digitar aqui, por exemplo, labirinto, e colocar PNG, que ele vai entender que você quer fazer a busca de uma imagem. Vem aqui na guia imagem e você vai escolher o labirinto que você achar melhor. Eu já fiz essa busca, já gostei de um labirinto, vou simplesmente carregar esse labirinto para a minha tela. Deixa eu fechar isso daqui, não vou precisar dele que eu já tenho baixado. Clico, aponto o mouse nessa ferramenta, clico em carregar cenário, venho agora aqui na pasta Downloads, aqui eu tenho a imagem que eu já baixei, que é o labirinto, clico, em seguida eu vou clicar em abrir. E ele carrega para mim aqui o meu labirinto. Já está pronto, está basicamente pronto aqui a segunda etapa, criar o nosso labirinto. Você pode perceber que a nossa bolinha aqui ficou grande demais se comparado com o espaço do labirinto, né? Mas isso não é um problema. Você pode clicar aqui no seu ator 1. Eu vou até renomear esse carinha aqui agora para jogador, por exemplo. Jogador. Você pode clicar aqui no jogador e aqui de lado você vai ter a opção de tamanho, que está 100. Eu vou diminuir aqui, por exemplo, para 50 e ele fica um pouquinho menor, mas ainda assim é muito grande. Vou deixar ele com um tamanho ainda menor, 30, por exemplo, fica legal. Mas ficou pequeno demais, né? Então 40, intermediário, ficou legal aqui agora, tá bom? O nosso cenário ainda não está pronto, porque eu preciso delimitar ele aqui com as cores para que tipo a gente consiga não permitir que o jogador ele saia, por exemplo, por fora do labirinto e ao invés de ele passar por todo o labirinto, ele vir por fora. Isso não seria algo legal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou delimitar isso daqui com uma cor para que, tipo, caso o jogador queira sair de dentro do labirinto, ele vá direto para uma tela de Game Over. E como que nós iríamos fazer isso?
Bom, primeiro eu preciso mexer aqui no meu cenário. Então, eu venho aqui no palco, né, no cenário, eu clico, e aqui, fazendo isso, clicando aqui nessa parte, ele permite eu encontrar guia cenários aqui em cima. Vou clicar aqui nesse cara, e vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um retângulo nessa parte, que vai ser o nosso ponto de partida, onde meu mouse está aqui, e vou colocar um outro retângulo nessa parte, que vai ser a chegada, com cores diferentes, né? Vou até aumentar um pouco a tela. Vou clicar em Ctrl e com o scroll do mouse permite que eu aumente um pouquinho aqui a tela. Vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui nessa ferramenta, que é a ferramenta retângulo, vou escolher aqui a cor branco para ele, vou movimentar aqui meu mouse até que eu encontre aqui uma cor branco, pronto, tá aqui ó, branco, e vou fazer o seguinte, vou vir aqui e vou desenhar um retângulo, ó. É importante que você se atente para que ele preencha todas as brechas, né? Tipo, ele fica encostando nas linhas, né, demarcadoras do nosso labirinto, tá? Então, ó, tá pronto aqui, vou até aproximar um pouco mais, perceba que ele está fechando por completo. É importante que você faça isso, porque na hora de você preencher aqui a área delimitadora do nosso labirinto, se tiver alguma brechinha aqui, a cor também vai entrar para dentro do labirinto e não é isso que a gente quer, tá? Vou fazer o mesmo aqui agora. Vou pegar um outro retângulo, né? E vou escolher aqui uma outra cor agora. Vou colocar aqui, por exemplo, a cor verde. Uma cor verde aqui mais interessante. E agora eu vou vir aqui embaixo e vou fazer também aqui um outro retângulo, delimitando aqui a chegada do nosso personagem. Então, vou vir aqui, clicar, segurar e arrastar. E aqui nós temos a nossa faixa de chegada, tá? Vou ampliar ainda mais e aí perceba que tem uma brechinha, isso não é interessante para a gente. Deixa eu só preencher essa brechinha aqui. Vamos lá, cadê? Aqui assim. Pronto, beleza, ele não pode ter nenhuma brechinha aqui, tá? Tá feito o nosso retângulo aqui agora. Agora eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui nessa ferramenta, que é a ferramenta de preenchimento. Vou escolher aqui agora uma cor mais puxando para o vermelho, tá? E vou clicar aqui fora agora. Clicando aqui fora, perceba que todo o nosso cenário agora ficou vermelho e apenas a parte de dentro ficou aqui com essa transparência. Entretanto, aqui no nosso joguinho ele aparece como branco. Pronto, agora que nós já criamos as linhas delimitadoras do nosso labirinto, vamos à parte do código. Para isso eu faço o seguinte, clico em jogador, aqui embaixo, venho aqui em código e vou fazer o seguinte, vou clicar aqui em eventos, vou pegar aqui quando bandeira verde for clicado, vou colocar aqui, tá? Em seguida eu vou vir aqui em controle, vou pegar um laço de repetição, o sempre, e vou colocar aqui abaixo, tá? Em seguida eu venho ainda em controle e agora eu vou pegar aqui um se e vou colocar esse se dentro de sempre. Esse bloquinho parecido com o losango permite que o se julgue se algo é verdadeiro ou falso, né? Ou seja, ele vai fazer se algo atender a essa condição. Agora eu faço o seguinte, venho aqui em operadores, eu quero julgar duas coisas aqui, né? Eu quero que faça o seguinte, se o nosso personagem aqui encostar na cor preta, que é a parede do nosso labirinto, ou ele partir para a cor vermelha, eu quero que ele mostre na tela a palavra Game Over, né? Forçando o jogador a voltar para o ponto inicial. Então, para isso eu venho aqui em operadores e vou pegar aqui um operador booleano, ou o E ou o OU, né? Quando eu tenho, por exemplo, o operador E, obrigatoriamente os dois bloquinhos aqui, né, que parece com losango, tem que ser verdadeiro. Quando eu tenho um bloquinho aqui OU, pelo menos um dos dois bloquinhos aqui, parecendo com losango, precisa ser verdadeiro. E nesse caso eu vou utilizar esse OU aqui, vou colocar ele aqui, tá? Em seguida eu vou vir aqui em sensores, e aqui em sensores tem um bloquinho chamado tocando na cor. Esse é o cara que vai conseguir identificar se o jogador está encostando em alguma cor ou não. Então, pega esse carinha aqui, coloco desse lado, e pega esse carinha aqui e coloco nesse outro lado. Você também poderia fazer o seguinte, poderia vir aqui com o botão direito do mouse em cima desse bloquinho e duplicar. Ele faz o mesmo efeito e é até legal porque facilita, né, agiliza o processo de programar. Em seguida eu preciso só configurar aqui a cor agora, né? Nesse lado, nesse campinho aqui, né, permite que eu escolha a cor para ser verificada. Você vai clicar em cima dele e em seguida vai vir aqui nessa ferramenta, que é a ferramenta de um conta-gotas, você vai clicar e em seguida você vem aqui e escolhe a cor vermelha. Perceba que ele gera aqui uma espécie de uma lente de aumento, né? Eu clico nesse carinha, ele já traz para cá a cor vermelha. Faço o mesmo com esse outro bloquinho. Clico aqui,
clico no conta-gotas e agora eu quero a cor preta, né, como o nosso referencial. Pronto, aqui, ó, beleza. Aqui, pronto. Então, se por acaso o personagem tocar ou na cor vermelha ou na cor preta, eu quero que ele mostre na tela a mensagem de que o usuário perdeu, ele está em Game Over. Ou, no caso aqui, ele volte para o ponto de partida. Para isso eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou vir aqui, tá? Vou fazer o seguinte, vou pegar esse personagem aqui na tela, vou clicar e vou arrastar para cá, para o nosso ponto de partida. Perceba que quando você movimenta o personagem, clicando, segurando e arrastando para cá, essas propriedades aqui, né, a propriedade X e Y, ela sofre alteração. Na medida que você clica e arrasta, ela sofre alteração aqui também, tá? Então, vou deixar nesse ponto aqui, vou me lembrar dessas informações que são geradas aqui no nosso painel aqui do autor. No caso, menos 151 para o X e 155 para o Y. Então faço o seguinte, venho aqui agora na parte de movimento, vou pegar aqui esse vá para X e Y e vou colocar aqui dentro. Então eu estou falando o seguinte para o Scratch, olha, se o jogador encostar na cor vermelha ou na cor preta, automaticamente movimente ele para essa posição, que é exatamente a posição aqui do ponto de partida. Pronto, uma vez em que eu já coloquei aqui as cores, delimitando que o personagem ele só pode se movimentar na cor branca, né? Se ele partir para a cor vermelha ou para a cor preta, ele vai voltar para esse ponto inicial que nós já configuramos. Vamos agora configurar o movimento do nosso personagem. Para isso eu vou fazer o seguinte, venho aqui de novo em controle, vou pegar aqui um bloquinho Si então, vou colocar logo abaixo. Em seguida eu vou verificar se a tecla específica foi pressionada. Venho aqui em sensores, pego a tecla espaço é pressionada, coloco aqui dentro. Em seguida, troco aqui a configuração. Ao invés de ser espaço, eu coloco, por exemplo, seta para cima. Se seta para cima for pressionado, eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele movimente meu personagem para cima. Aqui eu tenho as propriedades de movimentação do personagem, X e Y. X é quando o personagem se movimenta na horizontal, e Y é quando o personagem se movimenta na vertical. No caso, se a tecla seta para cima for pressionado, eu quero que ele se movimente na vertical, ou seja, a propriedade Y. Então eu venho aqui em movimento, pego aqui o bloquinho adicione, cadê aqui? Ó, adicione 10 a Y e vou colocar logo aqui dentro desse bloquinho sim. Vou alterar aqui o 10 para, por exemplo, 2, né? 2 pontos, 2 pixels na propriedade Y. Para agilizar o nosso processo de programação, vou clicar com o botão direito do mouse aqui, vou clicar em duplicar e vou colocar logo abaixo. Então, ó, se seta para baixo agora, né, vamos modificar, se seta para baixo for pressionado, adicione menos 2 a Y. Ainda assim, vou duplicar esse bloquinho. Agora, ao invés de ser seta para baixo, eu vou colocar seta para a direita. Se eu pressionar a seta para a direita, agora eu quero que ele movimente na horizontal. Então, eu vou tirar esse bloquinho daqui e vou pegar o adicione 10 a X, que é o carinha responsável em movimentar o personagem na horizontal. E aqui eu vou colocar 2 unidades. Faço o mesmo aqui com o nosso bloquinho Si, vou duplicar esse cara, vou colocar logo abaixo. E agora, se for seta para a esquerda, eu quero que ele movimente menos 2 pontos à esquerda. Com isso, o nosso personagem já deve se movimentar e já deve identificar a cor que foi tocada, né? Vamos expandir aqui a nossa tela. Vou clicar na bandeirinha verde, seta para a direita, movimenta para a direita, seta para a esquerda, para cima e para baixo. Então, ó, se eu movimentar o meu personagem agora para a direita e encostar na cor preta, ele automaticamente volta para o ponto de partida. Se eu tentar passar para a cor vermelha, ele não deixa, ele fica delimitado aqui, ele volta para o ponto de partida do mesmo jeito. Muito bem, nós já colocamos o nosso labirinto, já delimitamos aqui a área em que o personagem deve se movimentar, já criamos algumas regras legais aqui. Agora vamos fazer o seguinte, quando o personagem ele encostar na cor vermelha ou na cor preta, ao invés dele simplesmente voltar para o ponto de partida, eu quero que ele mostre a tela Game Over, né? Game Over aqui na tela, tá? Então, vou fazer o seguinte, vamos trabalhar com a parte de cenários. Vou clicar aqui no palco, certo? Vou vir aqui na aba Cenários e eu vou adicionar, assim como eu adicionei um cenário para o labirinto, eu vou adicionar um cenário agora para a tela de Game Over. Vou até remover esse primeiro cenário aqui de cima, gente, que não tem nada nele. Clico nele aqui, clico no baldinho de lixo, ele exclui. E agora eu venho aqui nesse botão de baixo e vou enviar um cenário. Vou clicar nesse carinha aqui,
tá? Agora eu vou vir aqui na pasta Downloads, que é a pasta onde tem os arquivos que eu baixei, todos eles eu baixei da internet. Vou pegar aqui, dentro dessa pastinha eu tenho o meu cenário de Game Over, tá até com o número 100 aqui, tá? Vou clicar em abrir, e ele já vai trazer pra gente aqui um Game Over, ficando legal. Já vou aproveitar e já vou carregar também a telinha para quando o personagem ganhar, né? Quando o jogador ganhar ou ele conseguir sair do labirinto. Vou vir aqui de novo na mesma ferramenta, vou clicar aqui em carregar cenário, vou voltar aqui em Downloads e vou encontrar isso daqui. Cadê? Ó? Ganhou, tá? Já tinha até renomeado. Vou clicar em abrir, ele vai trazer pra gente aqui uma personagem, uma menina, né? Com um troféu na mão. E perceba também que tem partes aqui que não são preenchidas. Vamos resolver isso fazendo o seguinte, pegando essa ferramenta aqui de preenchimento, vindo aqui na guia, na cor de preenchimento e clicando nesse conta-gotas. Clica no conta-gota, escolhe a cor predominante, no caso essa daqui, em seguida pode clicar fora. E aí ele vai preencher essa parte, deixando assim o nosso jogo ainda mais legal, tá? Vamos para o código, né? Vamos clicar aqui no jogador, vamos vir aqui em código e vamos fazer o seguinte, né? Se por acaso o personagem tocar na cor vermelha ou na cor preta, além de ele voltar aqui para a tela, para o ponto, né, inicial do jogo, eu quero que ele mostre essa telinha aqui de Game Over. Então, para isso eu faço o seguinte, venho aqui em Aparência, venho aqui em Mude o Cenário, cadê você aqui? Mude para o cenário e vou colocar logo aqui, ó, mude para o cenário ganhou, só que no caso não é ganhou, é o cenário 100, que é o Game Over. E pego o personagem e jogue lá para o ponto de partida. Vou também, já que eu tenho mais de um cenário agora, assim que eu clicar na bandeirinha verde, eu vou me certificar que o cenário que vai aparecer vai ser o cenário do labirinto. Então, para isso eu faço o seguinte, vem em Aparência, aqui mude para o cenário ganhou, que é o que está aqui, vou colocar logo abaixo de quando a bandeira for clicado, e aqui eu vou marcar esse carinha aqui, labirinto, tá? Então, ó, sempre que eu vim aqui e clicar na bandeirinha verde, ele vai passar para esse cenário, tá? Vamos testar se isso vai funcionar. Vou expandir minha tela, já cliquei na bandeirinha verde, vou movimentar o personagem. Quando eu encosto na cor preta, o que ele faz? Ele mostra o Game Over, só que o personagem ainda está aparecendo. Muito bem, pessoal, já fizemos muita coisa, já avançamos bastante aqui no nosso projeto. Um dos probleminhas que estávamos encontrando é que, tipo, quando ele toca na cor vermelha ou preta, ele mostra o Game Over, que é o que nós queremos, mas o personagem permanece aparecendo aqui em cima, e isso não é algo interessante. Então, para resolver essa situação, você vai vir aqui em Aparência, e aqui embaixo você vai encontrar aqui dois bloquinhos, um com o nome Mostre e o outro com o nome Esconda. Pegue esse Esconda e coloque logo abaixo aqui de vá para x-151, que pode variar da minha tela para a sua, viu? Essa numeração. E aí esse vai ser o resultado. Você vai clicar na bandeirinha verde. Deixa eu voltar aqui de novo. Bandeirinha verde era para ele fazer o seguinte. Vamos resolver também logo uma outra situação. Sempre que for clicado na bandeira verde é para ele vir para essa posição aqui, tá? Então deixa eu duplicar esse carinha aqui, botão direito do mouse, duplicar. Vou colocar aqui fora. E vou colocar esse carinha logo aqui, ó. Então, sempre que eu clicar na bandeirinha verde, o personagem vem para essa posição. Então, tudo certinho aqui. Agora, ó, se eu movimentar o personagem e eu encostar na cor preta, ele vai dar um Game Over e não vai aparecer mais aqui o nosso personagem. Legal, né, gente? Resolvemos uma situação. Vai ficar legal agora a gente colocar também um botão para que o jogador consiga reiniciar, né? E aí nós vamos agora partir para adicionar mais um personagem aqui no nosso joguinho. Vou vir aqui nesse botãozinho, que é selecionar um ator. Vou clicar aqui em selecionar um ator, que é essa lupinha aqui, tá? E eu vou escolher aqui um botão, tem vários, né? Logo de início eu tenho aqui 3 botões. Vou escolher esse aqui, que eu gostei dele. Você vai clicar nesse carinha, ele vai ser adicionado, tá? Você pode até escolher um local para colocar esse botão. Vou colocar aqui em cima. Não seria a melhor opção em um jogo real, mas vou colocar aqui em cima. Vamos personalizar um pouco esse botão. Você vai clicar nele aqui, tá? Você vai vir aqui em Fantasia. E aqui em Fantasia permite você adicionar textos nele, tá? Vou clicar aqui nessa ferramenta, que é a ferramenta texto. Vou clicar aqui nessa posição. E vou colocar o nome Reiniciar. Reiniciar, tá? Reiniciar. Pega a ferramenta seleção e aí possibilita que eu centralize melhor aqui o texto, tá? Beleza, aí já coloquei aqui esse nome reiniciar, já modifiquei meu personagem, vou vir aqui para a parte de código agora
E aí é o seguinte, esse carinha aqui, ele deve ficar oculto assim que o nosso jogo iniciar, tá? Então, vou clicar nesse jogador aqui. Aliás, aqui mesmo nele, ó, aqui no botão 2, eu vou vir aqui em eventos, vou arrastar aqui quando a bandeira verde for clicada e vou vir aqui em aparência e vou colocar aqui esconda. Por quê? Assim que a bandeira verde for clicado, ele já vai sumir, tá? Ó, já sumiu aqui o nosso personagem. E aí eu quero o seguinte, assim que o jogador tocar aqui na bandeirinha, tocar na cor preta ou passar para a cor vermelha, eu quero que esse botão apareça junto com o cenário Game Over. Para isso, gente, nós iremos fazer o seguinte, você vai vir aqui ó, em jogador, tá? No primeiro botão. Assim que ele tocar na cor vermelha ou na cor preta, além dele mudar para o cenário e ir para a posição inicial e esconder, eu quero que ele envie uma mensagem para esse personagem, que é o botão 2, para que ele entenda que é a hora dele aparecer. Para isso, você vem aqui na opção Eventos, você vai pegar aqui a opção Transmita Mensagem, vai colocar logo abaixo de Esconda, tá? E aqui você vai personalizar a sua mensagem, clicando nessa setinha. Clica na setinha, Nova Mensagem, e aqui eu vou colocar a opção Game Over, tá? E vou clicar em OK. Quando eu clico em OK aqui agora, eu vou fazer o seguinte, vou vir agora no personagem botão 2, vou vir aqui na opção Eventos, e quando eu receber a mensagem, que por sinal já está configurada aqui, ó, Game Over, poderia verificar aqui, mas Game Over, eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele mostre. Então para isso eu vou vir aqui em Aparência, vou pegar aqui o Mostre e vou colocar aqui, ficando dessa forma. Vamos ver o resultado desse nosso código. Vou expandir minha tela, clicar na bandeirinha verde, bandeirinha verde, o nosso personagem permanece sumido aqui, né? Deixa eu tentar de novo aqui. O nosso personagem ele não está aparecendo. Deixa eu verificar aqui o negócio. Então, vamos corrigir esse problema, né? O personagem não está aparecendo. Então, para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou me certificar que quando a bandeira verde for clicada, o personagem, o nosso jogador aqui apareça. Então, para isso eu vou vir aqui em Aparência, eu vou pegar aqui o Mostre, vou colocar logo aqui abaixo, tá? E aí, sempre que eu clicar na bandeirinha verde, o personagem vai aparecer na posição certa dele lá. Vamos ver se vai funcionar? Então, ó, eu movimento aqui o personagem, quando eu encosto na cor preta, aparece aqui o Game Over e o nosso botão reiniciar já apareceu, tá? Então, ó, o que nós iremos fazer agora é que quando esse botão reiniciar for clicado, é para ele voltar para o jogo inicial, né? E ele desapareça. Vamos ver se isso vai funcionar. Vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui nesse botão 2, tá? Vamos vir aqui na opção Eventos, vamos escolher esse evento aqui, ó, quando este ator for clicado, o que é que eu quero que ele faça? Eu quero que ele esconda esse personagem, tá? Esconda esse personagem, deixa eu vir aqui, duplicar, esconda esse personagem, e eu quero agora que ele envie uma mensagem para o jogador 1, para que ele entenda que está na hora dele recomeçar o jogo, tá bom? Então vou fazer o seguinte, vou vir aqui em Eventos, vou pedir para ele enviar uma mensagem, transmita uma mensagem, e a mensagem vai ser reiniciar. Nova mensagem, reiniciar. E vou clicar em OK, tá? E vou fazer o seguinte, vou vir aqui nesse jogador e vou configurar essa mensagem reiniciar. Vou vir aqui de novo em Eventos, quando eu receber a mensagem reiniciar, eu quero que ele faça o seguinte, primeiro, eu quero que ele mude para o cenário Labirinto 1, tá? Então vou vir aqui, Aparência, mude para o cenário, aqui ó, mude para o cenário Labirinto. Eu quero que ele mostre o personagem, vou vir aqui ó, cadê você, Aparência, eu quero que ele mostre o personagem, certo? E eu quero que ele vá para essa posição aqui ó, a posição -151, tá? Vou até duplicar esse bloquinho aqui, duplicar. Eu vou colocar o restante aqui fora, ficando dessa forma aqui, tá? Vamos ver se isso vai funcionar, pessoal. Vou clicar aqui para expandir a tela, vou clicar aqui na bandeirinha verde, vou movimentar o personagem, e aí quando eu toco na cor preta, dá um Game Over, e quando eu clico em reiniciar, ele volta para a sua posição inicial. Olha lá que legal. Opa, ó, Game Over, clique em reiniciar, ele volta para a posição inicial. Se eu tentar ir para a cor vermelha, Game Over, clico em reiniciar, ele já volta para a posição inicial. Legal, né, gente? Legal, legal, legal. Muito bem, falta agora só a gente criar a nossa última tela, né, a nossa última lógica, para que se o jogador conseguir passar pelo labirinto, ele partir agora para a tela de
que ele ganhou, né? Que ele já tá, que ele conseguiu ganhar o prêmio. Então, para isso, vamos fazer o seguinte. Eu vou puxar aqui mais um si, tá? Vou vir aqui, duplicar esse carinha, tá bom? Vou colocar logo aqui abaixo. Vou pegar aqui, vou tirar esse seta esquerda, vou pegar aqui a opção controle, aliás, a opção sensores. Se tocando na cor, vou colocar aqui, tá? Vou garantir que a cor que ele está clicando, né, que ele está tocando, é a cor aqui da nossa faixinha de chegada, essa daqui, tá? Cliquei, ele pegou. E é o seguinte, se ele tocar nessa cor, na cor verde, eu quero que ele faça o seguinte. Eu quero primeiro que ele esconda o personagem, vem aqui em aparência, esconda. Em seguida, eu quero que ele mude para o cenário ganhou, vai ficar aqui, tá? E ele transmita uma mensagem. Vou vir aqui em eventos, transmita uma mensagem, e a mensagem que ele vai transmitir é ganhou. Vou clicar aqui em nova mensagem, ganhou. E clicar aqui em OK. Vamos ver se isso vai funcionar, gente. Eu vou até acelerar um pouco o vídeo aqui, para a gente ganhar tempo, tá? E agora, ganhou. Então, perfeito, né? Já apareceu aqui o nosso cenário de ganhou. Eu vou só colocar agora o botão reiniciar novamente, né? Para que tipo, o usuário possa voltar ao jogo normalmente, tá bom? Então, deixa eu só voltar para a tela aqui inicial, tal. E eu vou fazer o seguinte, vou vir nesse personagem botão, e quando ele receber agora a mensagem, vou até duplicar esse carinha aqui, ó. Quando ele receber a mensagem ganhou, eu quero que ele mostre, simplesmente mostre aqui o botão, tá? Somente isso, somente isso. Gente, você pode fazer os testes aí agora, né? Eu vou até fazer mais um teste aqui, né? Vou clicar aqui para expandir, vou clicar na bandeirinha verde, ele vai voltar para a tela inicial e vamos fazer aqui com que esse jogador ele chegue lá do outro lado. Duas horas depois, a gente chegou aqui no finalzinho. Aí agora quando eu passo aqui para a cor verde, a nossa faixa de chegada, cadê você aqui, cara? Nossa faixa de chegada, ele ganhou e já aparece para a gente aqui o botão reiniciar. E quando eu clico em reiniciar, ele volta para a parte final aqui do jogo. Legal, né, gente? Finalizamos então aqui mais um joguinho, ficou um pouco extensa a nossa aula, mas tipo, você tem liberdade de modificar, pegar os códigos, dar pausa no vídeo, pegar esses códigos aqui e colocar em prática, para tipo, você ir praticando aí os conceitos que foram passados aqui nessa aula. Pessoal, se você gostou, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com mais alguém, com certeza tem alguém que também quer aprender a criar os seus próprios joguinhos, os conceitos de programação, e é isso aí. Até a nossa próxima aula, se o bom Deus permitir, um forte abraço e até a próxima!